que não se deve oferecer açúcar antes dos 2 anos de idade? Em primeiro lugar, porque a gente está nesse primeiro momento apresentando os alimentos, né, para a criança. Então é importante que a gente apresente eles na sua forma mais natural, sem estar adicionando aditivos, né, de sabor a eles. Então, por exemplo, frutas com açúcar não teria essa necessidade. Em segundo lugar, a gente tem hoje em dia um padrão que se inverteu de um período atrás da nossa história, né, em relação ao sobrepeso e ao emagrecimento. Então, antigamente a gente tinha crianças magras, né? E hoje em dia a gente tem um problema de saúde pública que é a obesidade. O açúcar está diretamente relacionado com a obesidade infantil, então a gente não deve oferecer açúcar para que a gente não tenha futuramente, ou um futuro até breve, crianças obesas. Fora as questões dos dentes, né? Que tem toda uma propensão a desenvolvimento de doenças bucais, cáries, principalmente. A gente tem nesse momento, né, nesses 2 primeiros anos de vida, a gente tem toda a formação do paladar. Então, por isso também é importante a gente oferecer os alimentos na sua forma mais natural. E o açúcar, ele acaba sendo algo que a criança ela acaba ficando propensa a gostar muito de açúcar, então ela fica numa necessidade de estar sempre consumindo aquele nível de doce. E aí vem desenvolvimento de obesidade, que é um problema de saúde pública atualmente. Então a gente enfrenta, muitas vezes, a mãe enfrenta nesses primeiros 2 anos uma certa resistência social ao não oferecer doce para uma criança, porque afinal de contas o doce ele está muito ligado à felicidade, à alegria, e é um prazer a gente oferecer um doce para uma criança, né? Então a criança que ela não recebe doce, aquela mãe que tenta proteger isso da sociedade, a criança ela fica com aquele estigma de ser uma coitadinha, né? Coitadinha da criança que não recebe doce. Mas na verdade a gente deveria olhar de outra forma, né? Ela não é nada coitadinha, ela não tem essa necessidade de paladar, ela não tem esse conhecimento ainda, né, desse prazer relacionado ao açúcar. O universo dela de sabor, de prazer, de felicidade é outro, e isso é muito mais uma questão social. Então a gente deve mudar esse olhar e respeitar isso. E mesmo que a criança complete 2 anos, não tem necessidade de a gente oferecer o açúcar. Deixar que ele venha naturalmente em algumas preparações, que é inevitável. Por exemplo, uma receita de bolo, é comum a gente ter um açúcar, mas eu não preciso, a partir dos 2 anos, estar introduzindo o açúcar porque agora ele é permitido. Então, eu acho que isso é uma coisa bem importante também.